bem-vindos. Hoje à tarde, de forma especial, mais uma vez, temos connosco o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada. Tudo tem que ver com uma série de iniciativas do Governo de São Tomense. Vamos ver essas iniciativas, sobretudo Step In, o STP In, que vai acontecer em Londres em outubro, no dia 14, 15 de outubro, próximos. Depois também vamos, enfim, tentar perceber como é que esse acontecimento, esse evento, está a ser preparado, o que há, o que não há, o que há por fazer também. E, no final, daremos uma olhada, uma panorâmica sobre o estado do país, o estado de São Tomé e Príncipe, neste momento, e como tem sido a evolução da governação e de alguns aspectos da governação que consideramos ser relevantes para quem nos está a ver e a ouvir. Primeiro-Ministro Patrício Trovoada, mais uma vez, obrigado por estar aqui connosco. E atiro já, assim, de repente e muito rapidamente, que é para não estarmos aqui a saltar coisas. Essa ideia de STP In, o que é que há de excepcionalmente relevante relativamente àquilo que já foi feito no país a esse nível? Já temos algumas conferências de doadores, sempre locais, sempre também só ou quase sempre doadores. Já se fez roadshows de apresentação de alguns documentos que se achou relevantes. O que é que há de diferente nessa iniciativa, nesse evento? Bem, se Step In acontece, provavelmente é para marcar a diferença. Primeiro, Step In é uma marca que foi registrada para o governo de São Tomé e Príncipe, porque Step In 2015 em Londres necessariamente terá que ser seguido por outros Step-ins. O que é preciso perceber é que Step In London 2015, dia 14 e 15 de outubro, tem um propósito, que é apresentar a visão que nós temos do desenvolvimento sustentado em São Tomé e Príncipe, e com duas fases. Primeiro, hoje em dia, todos nós sabemos que é o investimento direto dos privados que vai conseguir fazer com que o país se desenvolva. É uma situação que se aplica a São Tomé e Príncipe e que se tem aplicado a todos os países em via de desenvolvimento. Hoje em África, o investimento é sobretudo feito pelos privados. Em São Tomé e Príncipe, o investimento, nomeadamente o investimento público, 95% é ajuda externa, pouco vem do cofre do Estado e a maioria do investimento em São Tomé e Príncipe é o investimento público, não é o privado. Daí que é necessário invertermos essa situação, que não é uma situação sustentável. Apresentar a visão, no dia 14, interagir com um grupo de investidores convidados, não é? Pessoas que não conhecem, ou conhecem pouco da realidade de São Tomé e Príncipe, investidores que podem, de facto, ter um papel naquilo que é a nossa visão da internacionalização da economia santomense, investidores selecionados setores por setores, sabendo nós que os setores que nós consideramos prioritários é o turismo, a agricultura de qualidade, a pesca e tudo que gira em torno de duas infraestruturas chaves, que é o aeroporto internacional e o porto de águas profundas. Tendo conseguido apresentar essa visão e atrair algum interesse, no dia 15 nós temos a reunião com os parceiros tradicionais e não só, parceiros públicos de São Tomé e Príncipe e cuja maioria tem vindo a acompanhar o desenvolvimento e apoiar o desenvolvimento do nosso país. Então nós temos aqui uma mistura de
conferência de investimentos ou para investidores e uma conferência para doadores também. Temos dois momentos. Um momento que é o momento dos privados, dos investidores privados, e um segundo momento que é o momento com os parceiros habituais e novos parceiros públicos, com os quais nós vamos, de facto, fazer duas coisas. A primeira, dizer o que o setor privado entende dessa nossa visão. E, com os parceiros, vermos quais são os pontos que têm que ser consolidados do ponto de vista das nossas instituições, fundamentalmente o clima de negócio, mas também a qualidade das nossas instituições, a qualidade de algumas infraestruturas, a qualidade de recurso humano, não é? Para que, naquilo que é o portfólio das ajudas, se possa não só aumentar o nível da ajuda, mas, sobretudo, do ponto de vista qualitativo, reorientar a ajuda para aqueles setores que, de facto, são indispensáveis para poder fixar o investimento privado em São Tomé e Príncipe. Daí que é uma abordagem que é tanto quanto diferente daquilo que se tem feito. Nós tivemos já mesas redondas, como disse. Essas mesas redondas inscrevem-se sempre numa agenda internacional do desenvolvimento, estratégia de redução da pobreza, objetivo do milénio, etc, etc. Mas dessa vez nós temos uma agenda de transformação que é nacional, que é do governo, não é? E que, evidentemente, terá algumas pontes com aquilo que é o quadro mais geral que quer as Nações Unidas, quer o Banco Mundial, têm em relação aos objetivos para os países em via de desenvolvimento. Antes de adiantarmos relativamente aos conteúdos, enfim, que ainda veremos de ver aqui alguns conteúdos com maior especificidade, antes de fazermos isso, há uma pergunta, enfim, que tem que ser feita, que é a seguinte: qual foi o critério para se abordar os convidados? Ou seja, quais foram os critérios para se fazer os convites para os investidores que vão estar presentes? Quer dizer, convinha que isso também ficasse assim claro. Sim. Para que se entendesse o que é que vai na cabeça do governo, de quem o gera, e também para os santomenses ficarem mais descansados e também os possíveis investidores que nos estão a ouvir, não é? Tentar perceber quais foram os critérios. A questão é simples. É um encontro entre o governo e um grupo selecionado de investidores cujo governo entende que tenha o perfil para poder, digamos, alavancar e encaixar naquilo que é a visão do governo para a atração do investimento privado. Então, o que é que acontece? Não se trata de uma reunião para o networking, não é? Quer dizer, não é para que uma série de atores, privados, consultores, homens de negócio, associações, etc., possam se encontrar e trocar aí impressões, etc. Não se trata disso. Se trata, sim, do encontro em que o governo vai dizer a um grupo selecionado: olha, meus senhores, nós pensamos levar o país nessa direção. São esses setores que nós pensamos que são setores com oportunidade de negócio. É essa, digamos, a infraestrutura jurídica, logística, humana, que nós pomos à disposição para vocês poderem entrar em São Tomé e Príncipe. É esse, digamos, o clima e o espaço geoestratégico de atuação, etc, etc. Então, como é que vamos procurar? Fomos ver quais são as empresas que têm vindo a investir em países com essas características ou em segmentos de negócios com essas características. Por exemplo, fomos ver quem são as empresas que estão presentes, por exemplo, nas Ilhas Maurícias, nas Seychelles, para vermos aí algumas similitudes,
se estariam de facto disponíveis para olhar para o caso São Tomé e Príncipe. Nós fomos ver as empresas, por exemplo, que têm vindo a investir no setor aéreo, nos hubs de conexão aéreas, etc. Fomos ver. Fomos ver os fundos de investimento que têm alguma especialidade em África. Não é? Quais são os fundos que estão presentes em África, que têm estado a assumir alguns riscos em África. Nós fomos ver quais são os bancos que têm vindo ultimamente a acompanhar as empresas que investem em África. No que diz respeito ao cacau, fomos ver quais são as empresas que têm um segmento mais virado para o cacau de qualidade. Não é? No que diz respeito ao turismo, por exemplo, fomos ver os investidores no turismo de luxo, não é? Mas nos boutique hotéis, não é? Hotéis de 40, 50 quartos, hotéis cujo tema tem mais a ver com também o nosso país, quer dizer, ecoturismo, agriturismo, até hotéis que têm temas em volta do chocolate, não é? Em volta do cacau. Daí que nós convidamos. Mas também nós temos estado a receber manifestação de interesse de pessoas que ouviram falar e que disseram: não, nós também gostaríamos. Então, estamos a analisar, ver se de facto o perfil tem a ver e decidimos se ou não essas pessoas podem estar presentes. É importante dizer isso por quê? Bom, porque e há uma outra categoria também de convidados, que são as pessoas que têm na sua carteira uma clientela específica. Os gestores de fortuna, por exemplo. Bom, esse gestor de fortuna, nós vemos que, por exemplo, há algumas casas, algumas firmas que têm a gestão de fortunas e aí o pacote fiscal que estamos a querer construir, não é? Podemos dizer que sim, senhor, aí podemos de facto aí encontrar alguns interesses, etc, etc. Daí que, nesta fase, o Step-in 2015 está virado para essa preocupação. O Step-in 2018, 2017, provavelmente terá uma outra moldura, mas o momento em que nós nos encontramos em São Tomé e Príncipe é um momento em que nós precisamos de atrair investidores que nos permite alavancar determinados setores para os quais o próprio governo, em termos de investimento público, também terá que fazer a sua parte do esforço. E daí que o Step-in, desta vez, tem uma particularidade. E que eu entendo que, embora seja um acontecimento, enfim, que suscita o interesse de toda a gente que está interessado por São Tomé e Príncipe, e assim é bom que seja, não pode ser nesta fase, nesse Step-in 2015, aberto a toda a gente, não é? É preciso ver. Vamos lá ver se eu percebi. Pronto, a questão da prospecção, ficou claro quais foram os critérios e ficou claro também que, enfim, os critérios estão claros. Então, digamos que estão claros e qualquer pessoa entende bem a abordagem feita pelo governo. Aqui a questão, e para evoluirmos na conversa, a questão é a seguinte: a prospecção feita, e interessava também saber se houve algum contacto prévio com essas empresas para lá do simples convite. Não sei se me faço entender naquilo que eu estou a dizer. Vendo o perfil das empresas, naturalmente pensando, enfim, que têm as suas agendas e que têm as suas coisas e que têm as suas prioridades. O que eu quero perceber, e o que quem está a ver provavelmente também querá perceber, é o seguinte: se para além dessa abordagem, que é uma abordagem de simples convite, se já houve, relativamente a algumas delas, mais informação do que aquela que vai ser dada ou apresentada no Step-in em Londres. Isso é muito importante, eu já direi porquê. É muito importante, é por isso que eu quero dizer que isso também foi feito. Pela razão seguinte, e é por que nós temos, nesse Step-in, temos dia 14 privados e dia 15 público. O público, já sabemos que o público conhece bem a nossa realidade. Não, mas eu vou explicar. Por quê? Porque existe um problema de cronograma.
Nas oportunidades de negócio em São Tomé e Príncipe, há negócios que podem arrancar daqui a 6 meses. Há negócios que só poderão arrancar se algumas condições estão pré-estabelecidas. Então, há empresas que já foram abordadas, não é? Já foram sensibilizadas em várias outras ocasiões. Há empresas que eu estou convencido que vão para lá para, digamos, demonstrar a continuidade do interesse para São Tomé e Príncipe, não é? E há empresas que irão lá pela primeira vez e há empresas que irão lá, provavelmente, para pôr a bandeira, para dizer, olha, nós estamos em São Tomé e Príncipe ou vamos entrar em São Tomé e Príncipe. Por isso, é que nós temos consciência de uma coisa. O dia 14 é um dia em que vamos promover ainda mais São Tomé e Príncipe, não é? E vamos fazer com que algumas empresas comecem a encarar seriamente a oportunidade de São Tomé e Príncipe. Ou seja, já para decidir-se a partir daquele evento. Exato. Daí a importância dessas diversas camadas. Exato. Então, o que é que acontece? No dia seguinte, os públicos têm que perceber que alguma coisa está a acontecer em São Tomé e Príncipe e que há urgência em readaptarmos o portfólio de ajuda. O que é que hoje dificulta mais o negócio em São Tomé e Príncipe? Acesso ao crédito e os tribunais. Digamos, a lentidão que existe a nível, digamos, da resolução de algumas questões a nível dos tribunais. Se nós olharmos para o clima de negócio em São Tomé e Príncipe, é o que afeta mais. Essas questões, a comunidade internacional tem que ajudar para que rapidamente fiquem resolvidas. Mas há outras questões. Uma das questões fundamentais também são essas que estão ligadas à logística. Porto, aeroporto. Nesse capítulo é importante ver isso das camadas. Sim, mas nesse capítulo, no dia 14, haverá um princípio de resposta do setor privado. Mas relativamente a qual das infraestruturas? As infraestruturas, porque o que nós vamos... Quando eu falava das camadas, mas eu vou lá. As infraestruturas hoje, boa parte das infraestruturas no mundo são financiadas por privados. Naturalmente. Então, no dia 14, essa questão das infraestruturas será abordada. Mas, no que diz respeito às mesmas infraestruturas, existem questões que têm que ser abordadas pelo setor público, que é, por exemplo, a questão das certificações, a questão da legislação marítima. Nós somos uma ilha, não temos legislação marítima. Não é o privado que vai fazer legislação marítima. Nós somos um país, ilha, nós não temos pilotos. Nós vamos ter que começar a formar pilotos. Abandonamos a formação de pilotos há décadas. Bom, essas questões têm que ser vistas do ponto de vista público. Bom, então, daí que, note bem, nós somos bastante realistas. O que nós queremos e o que vai acontecer é que, no dia 14, as pessoas vão perceber melhor a visão. Aqueles com quem nós já tivemos contactos vão estar confortados nessa visão. Alguns vão decidir, alguns talvez irão anunciar. E no dia 15, o setor público vai perceber que há uma determinação por parte do governo santomense em transformar a economia santomense. E para tal, é preciso que se reoriente a ajuda para aqueles setores que podem alavancar o crescimento sustentado. Que suportam a economia privada e que se relacionam com elas. Por isso é que mesmo os nossos parceiros internacionais hoje falam do desenvolvimento sustentado. Nós já não estamos a falar de redução da pobreza. Nosso objetivo é eliminar a pobreza. E nosso objetivo é, de facto, o desenvolvimento sustentado. Por isso, não há contradição com a agenda também dos doadores. Só que
nós vamos apresentar o ritmo, o cronograma, as prioridades, apoiado naquilo que é a sensibilidade do setor privado, para que toda a gente perceba que nós estamos dentro do real. Dentro do real. E quando vamos apresentar essa agenda, alguns privados necessariamente sabem que, por exemplo, aqueles cuja atividade tem a ver com o Golfo da Guiné e, eu diria, o comércio a nível do Golfo da Guiné. Alguns, provavelmente, necessitarão do tal porto em Águas Profundas. O porto em Águas Profundas, se tudo correr bem, acontecerá daqui a 3 anos, não é? Bom, eles ficarão em alerta, mas há alguns que provavelmente poderão desenvolver as atividades a partir do aeroporto. O aeroporto, para nós, as questões são relativamente simples. Acontecerá antes do porto em Águas Profundas, em termos de timing. Algumas pessoas poderão... Deixe-me interrompê-lo, porque isto acabou de dizer duas coisas muito importantes. Não sei se deu conta ou se queria que não se desse conta, mas disse duas coisas muito importantes. A primeira, relativamente ao Porto de Águas Profundas. Saber se há efetivamente evolução ou não na concretização do negócio. Isso é importante que se saiba e que se hoje, eu não estou a pedir que anuncie nada, o que estou a dizer é se é possível, neste momento, perceber se já existem, é quase que recorrente fazer essa pergunta, se já existem coisas mais concretas do que aquela que toda a gente pensa que sabe. E o segundo, para mim, agora sim é uma novidade, que é a questão do aeroporto. Antecipar, como acabou de antecipar, que o aeroporto poderá ser transformado muito mais rapidamente. De que é que estamos aqui a falar? Que é para que se entenda bem. Não, transformado como e em que sentido e o que é para fazer-se no aeroporto nesta altura? Nós temos 2 pilares verticais. Temos que ter, somos ilhas. 2 pilares verticais, nós chamamos esses 2 pilares, o Porto em Águas Profundas e o Aeroporto Internacional. E depois temos chamamos um pilar transversal, que é o pacote fiscal de reformas, de clima de negócio, etc. Já lá iremos. Agora, o que é que acontece? O aeroporto, qual é o maior bloqueio? Não é saber se não há ou há espaço de negócio e oportunidade. Há negócio para fazer-se a partir do aeroporto, há negócio para fazer a partir do porto. A maior limitação é a questão financeira. Bom, o aeroporto, a nível do mar, extensão de mais 1.200 ou 1.400 metros de pista, remodelação da aerogar, etc., material de navegação e tudo, do ponto de vista financeiro, é um valor muito mais abordável que a questão do porto. Bom, e quando nós olhamos para tudo isso, mesmo em termos de execução de obra, o aeroporto poderá ser executado mais rapidamente que o porto. Daí que eu digo que, olhando para os timings, o aeroporto acontecerá mais cedo que o porto. Agora, o porto, há progressos que estamos a fazer a nível do porto, não é um dossiê fácil, não é? Mas estamos a progredir. Estamos a progredir e eu espero que dentro de mais algumas semanas, meses, nós conseguiremos anunciar qual é o nível de progresso em que nós chegamos, não é? Nós queremos ir até um ponto, digamos, quase de não retorno. E aí, de facto, comunicar. Contudo, eu quero dizer que o setor privado, quaisquer que sejam os segmentos, haverá segmentos que estarão muito mais ligados ao desenvolvimento do aeroporto e que também irão trazer imensos proveitos para a economia nacional. Um desses segmentos é o turismo. Quer dizer, eu não acredito num turismo em São Tomé e Príncipe que venha pelo mar. O turismo é essencialmente o aeroporto. Daí que, se nós olharmos para o timing e se nós pensarmos que dentro de 48 meses podemos ter um aeroporto funcional ou mais funcional em São Tomé e Príncipe,
o prazo de construção de um hotel são 48 meses, um pouco mais. Daí que, como eu digo, que o Step in London irá, em função dos segmentos, em função dos investidores, em função da visão que vamos apresentar, irá permitir, de facto, que se comece a falar, não é, de coisas sérias que podem acontecer em São Tomé e Príncipe. Uma coisa séria seria esse elemento transversal, que disse, enfim, que sustentará esses dois pilares, que são infraestruturais, que é a legislação de suporte. O Governo, segundo já se sabe, já é praticamente público, tem projetos a dois níveis. Um, obviamente, que seria uma espécie de lei de investimento privado, um projeto, um programa, um código de investimento privado, e a um outro nível, um código de benefícios fiscais. Digamos que as duas componentes vão associadas. O que é que se pode anunciar a esse nível e até que ponto é que o Governo está disponível para ir no sentido de captar efetivamente e atrair investimento direto estrangeiro em São Tomé e Príncipe? Nós vamos brevemente, porque estamos na fase também da preparação do orçamento, vamos anunciar um certo número de coisas. Mas o que é preciso? É entender a dinâmica. Bom, sabe, um bom código de investimento, um bom código de benefícios fiscais não é suficiente. E não é por aí que os investidores vêm. Porque pôr no papel coisas bonitas, sabemos. Depois é como é que as coisas funcionam. Daí que os códigos, as taxas, etc., a ausência de taxa vai ser anunciada. Mas são sempre referenciais para investidores. Sim, nós vamos fazer e e aí eu creio que o mais importante é o quê? Primeiro, nós queremos que a fiscalidade não exclui ninguém. Quer isso dizer que ela esteja, enfim, disponíveis para os que estão em São Tomé e Príncipe hoje e os que vão vir investir em São Tomé e Príncipe. Bom, primeira coisa. A segunda coisa é que nós queremos que se avance para uma fiscalidade e, digamos, um clima de negócio extremamente competitivo. Daí que nós estamos a desenvolver o conceito de uma nova fronteira econômica. O país todo tem que migrar para uma posição em termos fiscais, em termos enfim, de eficácia, em termos de regulamentação, em termos de qualidade logística, etc., que seja de facto essa nova fronteira. Não é? E nós estamos a preparar de facto essa migração, colocando zonas do país, e isso está no programa do governo. Quando nós falamos no governo de zonas especiais de desenvolvimento, não é? E que nós elegemos o distrito de Lembar, o distrito de Kawé e a região autónoma do Príncipe, que são zonas do nosso país em que há maior índice de pobreza e de isolamento. Lembar e Lobata? Lembar, Kawé e região autónoma do Príncipe. Bom, mas nós vamos agregar Lobata, não é? Porque Lobata é o distrito em que, em princípio, estará o Porto de Águas Profundas. Não é? Então, nós estamos a desenvolver esse conceito de nova fronteira econômica, não é? Em que aí, de facto, estaremos bastante agressivos em termos de fiscalidade, em termos de condições de instalação de empresas, infraestruturas, etc., etc. Mas todo o país, todas as empresas em São Tomé e Príncipe têm que beneficiar, não é, a prazo dessas condições mais favoráveis para poderem fazer o negócio. Daí que, qual é o maior impeditivo? Não é a lei. É aquilo que os ingleses chamam o delivery unit. Bom, uma pessoa tem a lei, mas depois vai lidar com a administração e um funcionário começa a bloquear e não há transmissão de documentos, não há transmissão de informação, etc. É a mesma coisa que não haver, digamos, uma legislação favorável. Então, o governo está preocupado, para além de ter a nova legislação, ter, digamos, agências de execução, unidade de entrega, para que, de facto, o investidor, nacional ou estrangeiro, até o próprio cidadão, não é? Encontre no seu interlocutor Estado
uma unidade que de facto esteja engajada para que as coisas aconteçam. Bom, daí que nesse pilar transversal integramos uma série de coisas, que é o Código de Investimento, o Código de Benefício Fiscal, o Código de Trabalho. Nós integramos também a fiscalidade para as pessoas que vêm trabalhar para São Tomé e Príncipe. Sabe que muitas vezes, para nós atrairmos cérebro, é preciso um certo número de condições. O imposto sobre o salário é importante, mas a escola internacional, para que eles venham em família e que os seus filhos possam ficar a estudar no país, para eles fixarem-se no país, é importante. Clínicas, etc., são importantes. Então, nós percebemos uma coisa, é que todo o sucesso daquilo que nós estamos a querer implementar na nossa visão para o desenvolvimento sustentado de São Tomé e Príncipe não só assenta nas infraestruturas físicas, porto, aeroporto, energia disponível, etc., mas são coisas que nós estamos praticamente tranquilos que vamos assegurar, assenta numa boa fiscalidade, num bom clima de negócios, mas, sobretudo, num Estado eficiente, com pouca burocracia, com uma tramitação clara, estável, previsível, não é? Que permite que as pessoas, de facto, venham e que possam fazer negócio em toda a tranquilidade. Eu vou explicar, dando, talvez, aqui, fazendo um pouco da caricatura. Um homem de negócio, sabemos que em São Tomé e Príncipe nós não temos ouro, nós não temos diamante, nós não temos petróleo, por enquanto. Fazer sala de espera 5 dias num país que tem toda essa riqueza, vale a pena. Num país que só tem a oferecer uma posição geoestratégica agradável, segurança e, enfim, pouco mais do que isso. E Delivering United funcionais. Exatamente. É preciso acrescentar um pouco mais. É preciso acrescentar um pouco mais. Deixa-me interrompê-lo outra vez para dizer o seguinte. Falou em Delivering United, ou United, são várias agências, falou de agências. Falou também, enfim, de certa forma, de uma espécie de... Enfim, criou uma caricatura, de facto, não é? Não temos aquela realidade que atrai qualquer investidor e que é fácil para ele realizar, enfim, qualquer tipo de negócio, porque, enfim... Não é fácil realizar. O retorno é também fácil e é bom. As pessoas podem investir tempo, podem aguentar dores de cabeça e burocracia, porque estão à espera de um retorno elevado. E não se esqueça que esse retorno que eles estão à espera paga também o país. Pois, paga também o país. Mas aqui é que eu queria chegar a uma outra caricatura. O nosso caso, como é óbvio, e disse bem, não é esse. Vai a Londres, já há 14 e 15, vai apresentar parte substancial daquilo que poderá ser novidade ao nível da atração, mas a questão das unidades de entrega não estão resolvidas. A Agência de Promoção de Investimento, do meu ponto de vista, suponho que do seu também, é central para que isto tudo funcione, de certa forma, as outras também serão, mas essa, do meu ponto de vista, é central porque é, de facto, aquela agência, e agora vou aqui usar uma caricatura, que permite que os investidores que vão a São Tomé que não estejam para ir andar de um lado para o outro, de gabinetes em gabinetes, e a procura e a tentar ver se o primeiro-ministro está ou não no país antes de ele ir a São Tomé e Príncipe, o que não pode ser, como é óbvio e é evidente. Portanto, essa agência vai seguir, vai ter alguma importância nesse encontro que vai haver em Londres, no Step-In? Não, mas na agenda dos doadores públicos, a questão do funcionamento da agência, do financiamento da agência, das agências, está na ordem do dia. Por isso é que, como vê, vamos abordar sobre os dois ângulos, o ângulo privado e o ângulo público. Como eu disse, o privado vai perguntar ao Estado e ao governo santomense, mas então, para tomar a sua caricatura, quem é meu interlocutor? Claro. Não é certamente o Primeiro-Ministro, será a agência do investidor, não é? Claro. Bom, nós, o que vamos dizer, que é também uma realidade, aos nossos parceiros doadores, que estão também interessados, porque no fundo muitos desses investidores são de origem desses países que nos dão também apoio financeiro, vamos dizer, ajuda-nos a construir, não é?
uma agência do investidor eficaz. Bom, e vamos discutir quanto é que custa, não é? Até quando vamos precisar de investir nessa agência? Se essa agência amanhã pode ser um centro de lucro que permita ela ser autossustentável, etc. Isso são as discussões que vamos ter com os públicos. Agora, o que nós estamos a dizer, e o setor público, nós teremos o mapa, vamos dizer, bom, vocês têm dado no papel a São Tomé e Príncipe nos últimos 5 anos X. Nós estamos a pedir X mais ou menos Y. Mas mais que isso, estamos a pedir que o dinheiro anunciado seja entregue e que seja entregue para aqueles setores que nós e o setor privado consideram fundamental para alavancar a economia e a tornar sustentável. Isso é que vai ser, digamos, o centro dessa discussão, que não está em contradição com os objetivos dos grandes parceiros multilaterais, que se resumem em acabar com a pobreza no mundo. Sim, perfeitamente entendível. Mas a questão mantém-se. Depois de Londres, qual é o timing, efetivamente, porque isto é importante, qual é o timing efetivo de funcionalidade ou para funcionalidade da agência? Um timing. Porquê? Porque eu já ouvi, da sua parte, a visão do governo, mas eu coloco-me na posição de um possível investidor. E depois de Londres, pode, enfim, acontecer ali uma explosão de desejo, uma explosão de números, uma explosão que até integre a estratégia da própria, o plano de estratégia de expansão de uma empresa. Eu ainda estou aqui a falar ao nível e olhar e na perspectiva da empresa. E ele questiona-se, bem, vamos dar o passo e vamos tentar fazer abordagem relativamente ao interlocutor técnico, obviamente técnico, o interlocutor que entenda também de negócios. Vamos fazer essa abordagem antes de fecharmos o ano, ou então programar, no sentido de logo no início do ano, fazer a abordagem do mercado de São Tomé e Príncipe. Vão ter consigo o Sr. Primeiro-Ministro, com quem é que nós vamos falar? E o que é que vai dizer? Sim. Essa questão já se coloca em São Tomé e Príncipe. Pois já se coloca, já há alguns bons anos. Não uns bons anos. Alguns bons anos, 2 ou 3 pelo menos, que eu saiba. Não. Vou lhe dizer. Não. Eu tenho uma nuance sobre essa questão. É preciso nós sermos sérios e é preciso nós tratarmos os investidores com seriedade. E muitas vezes não tem sido o caso. Hoje em dia, pelo menos o nosso governo, o governo que eu chefio, nós já sentimos a pressão. Por quê? É um governo que encara estabilidade, é um governo com visão, é um governo com dinamismo, e o setor privado é um governo que faz muita promoção. O setor privado tem começado a reagir bem. E nós estamos a começar a sentir um aperto em termos de capacidade de resposta. Bom, a questão é essa. Mas essa questão é normal. É normal. Num país como o nosso, é normal. Por quê? Normal e até bom, mas agora o ideal seria poder responder e concretizar. Deixa-me falar e explicar. Com certeza, força. Nós temos um país, note bem, quer dizer, é preciso nós olharmos de uma maneira límpida para o nosso país. Nós temos um país que gasta aquilo que não tem. Quer dizer, e que as pessoas têm expectativas completamente irrealistas, legítimas. Toda a gente quer comer, quer vestir bem, quer viajar, quer estudar, quer uma casa, quer um carro. Quer ter um emprego. Quer ter emprego, etc. Bom, mas as pessoas querem aumento salarial, querem não sei quanto, tudo bem. Mas nós somos um país que exporta menos que 5 milhões de dólares para um orçamento, todos os anos, que está entre 150 e 180 milhões de dólares. Nós somos um país em que a despesa corrente, hoje, chega a ser quase superior ao investimento público. Quer dizer, nós somos um país... Não. Então, é preciso que as pessoas percebam em que país nós estamos. Bom, e nós somos um país em que, do ponto de vista do próprio recurso humano, estamos com graves desequilíbrios. Nós somos um país cheio de juristas. Eu disse há um bocado, não tem piloto.
não tem marinheiro, não tem engenheiro de obras públicas. E o interessante, numa conversa com um jurista, agora caricaturando, mas caricaturando a realidade, com um colega e amigo jurista, dizia-me ele que nos últimos 8 anos, mais ou menos, que tinha recebido 382, se eu não me engano muito, possíveis clientes. Ou seja, gente que teria passado por São Tomé, de alguma forma, a tentar... Enfim, e só estamos a falar de investidores estrangeiros e algumas instituições estrangeiras. E que desses 382, só um é que tinha conseguido, de facto, realizar aquilo que eu pretendia realizar em São Tomé e Príncipe. De 382 para um único, há aqui um problema qualquer que temos que resolver. Mas há vários problemas. Eu vou lhe dar um outro problema. Estava a falar de juristas. Imagina o mercado saturado de juristas. Sim, mas ele com esses níveis de captação do negócio para ele. Muitos juristas, há um problema de captação, provavelmente, mas qual é o jurista nosso que conhece a common law? Não teríamos muitos. E hoje o negócio internacional, 90% das empresas estão em common law. Qual é os juristas de Santo Tomé? Quantos é que são que dominam common law? Quantos é que são que falam inglês? Quando 90%, 95% do negócio no mundo é feito em inglês. Enquanto é que percebem Project Finance... Exatamente. Então, vamos lá ver a realidade. A realidade é que, para nós desenvolvermos o nosso país, necessariamente temos que internacionalizar a economia do nosso país. Nós estamos com uma vantagem clara, que é de um posicionamento geoestratégico em frente de uma região que é uma das mais ricas do mundo, com as maiores oportunidades do mundo. Nós não podemos deixar passar a oportunidade, porque os outros países também percebem isso. Bom, então estamos numa corrida. E nós temos que perceber que nessa corrida temos que priorizar os fatores. A questão de poder responder à pressão, à procura por parte dos investidores, tem que ser uma prioridade. Daí a necessidade da agência, daí a necessidade de atrairmos até recursos humanos estrangeiros para nós podermos dar resposta, não é, a essa pressão de oportunidades que vai se traduzir em valor acrescentado para o nosso país. Bom, daí que, e mais, daí que as pessoas têm que ter consciência daquilo que elas valem e priorizarem também o seu próprio plano de negócio. As pessoas têm que perceber, bem, hoje vamos entrar num mundo mais competitivo, temos que melhorar. O Estado, o Governo está aí para melhorar, daí nossa preocupação para melhorar a qualidade do ensino, daí nossa chamada de atenção para as pessoas especializarem-se. Quer dizer, os generalistas hoje não são necessários, nós necessitamos de especialistas. Não é? Daí que nós estamos a dizer às pessoas para mudarem mesmo, digamos, algumas opções de negócios. Por exemplo, os contabilistas têm que se especializar para amanhã serem donos de gabinetes de contabilidade. Mesmo se os outros contabilistas mais abaixo não são santomenses, mas primeiro que o dono seja santomense, o especialista seja santomense, a nível também da advocacia, etc, etc. Daí que é preciso as pessoas perceberem uma coisa. E eu chamo a atenção para isso. O governo está consciente e preocupado das fragilidades do nosso país. E o governo é o governo de toda a gente. Mesmo aqueles que passam a vida a sabotar e a criticar negativamente e às vezes, enfim, alguns até preocupados com que o step-in não aconteça, quem paga o salário deles? Quem se preocupa todos os dias com o salário deles? É o governo. Quem paga, porque muitos são funcionários, as viagens, as formações, etc., é o governo. Quem está preocupado com a reforma deles é o governo. Bom, por isso... Aqui já entramos na política interna. Não estamos. Eu queria fazer a ligação entre step-in e a política interna. Eu quero dizer o seguinte, é que o momento em que estamos a atravessar o nosso país é um momento sério. Uma crise internacional em que os nossos principais países amigos, solidários, companheiros e camaradas estão a viver com petróleo à volta de $40. Um momento em que a Europa não saiu da crise
e tem agora essa crise migratória que, enfim, desvia muito a atenção, porque são problemas internos, etc., que desvia a atenção sobre aquilo que são os países como os nossos, não é? Bom, o momento em que a nossa sub-região tem também países que vão entrar no ano eleitoral, 2016, 2017. Bom, isso tudo, nós em São Tomé e Príncipe temos que perceber que estamos numa conjuntura difícil. Bom, e nessa conjuntura difícil, nós estamos à procura de mudar de paradigma. E nós estamos a querer inscrever o nosso país numa nova dinâmica. E o governo quer que toda a gente entenda isso. Os problemas do país só poderão ser resolvidos se, de facto, essa nossa economia mudar. O que nós estamos a propor é algo que não cai do céu. É algo que está em gestação desde, eu diria, 2008. Mais seriamente a partir de 2010. Não é? Mas é algo que está a ser pensado, trabalhado, amadurecido, que tem, digamos, o apoio, nessa conferência STEP-IN, temos o apoio do PNUD, do Banco Mundial e do BAD. E temos uma colaboração também de uma grande empresa de consultadoria, que é a McKinsey. Não é? Bom, nós, por conseguinte, eu quero que as pessoas entendam que o STEP-IN não é tudo. Faz parte de um processo. É um momento que será seguido de vários momentos de promoção, quer bilateral, quer multilateral, quer de promoção, digamos, a nível do marketing, setor privado, setor público, novas parcerias, etc., etc., não é? Para que tudo isso possa acontecer. E haverá, certamente, outros STEP-INs que vão acompanhando, de facto, aquilo que vamos lançar a partir de outubro. Suponho que haverá um STEP-IN nacional também, mas antes de ir a essa... Sabe, não, vamos ser claros nisso, Abílio. Vamos ser claros nisso. Não, isso eu quero dizer também, vamos ser claros. STEP-IN nacional ou não nacional, STEP-IN é uma marca registrada do governo. O STEP-IN em Londres é porque Londres é a capital internacional do negócio. Sem dúvida. Okay? Ainda agora amanhã haverá, do ponto de vista do marketing, do ponto de vista da visão, do ponto de vista dos objetivos, poderá ser um STEP-IN Luanda, poderá ser um STEP-IN São Tomé, poderá ser um STEP-IN Oeiras, poderá ser um STEP-IN Macau, dependendo dos objetivos que nós queremos alcançar. E isso é preciso ser muito claro nisso. Se nós olharmos para o nosso umbigo só, nunca mais o país irá se desenvolver. Não vamos a lado nenhum. Não vamos a lado nenhum. É preciso que isso fique claro. Internacionalização é estratégica. Nós somos santomenses e assumimos como santomenses, mas é preciso, de facto, que alguns falsos nacionalismos que em 40 anos fizeram que o país se encontre onde ele se encontra, sejam abandonados, para nós sabermos que o nosso objetivo é dar felicidade ao nosso povo, de qualquer maneira que seja, temos que alcançar a felicidade. Aqui estamos de acordo e suponho que a maioria dos santomenses estarão de acordo. Eu espero bem que sim. Porque esse discurso é um discurso, claramente, um discurso que o Patrício Trovoada tem insistido nele desde que chegou a Primeiro-Ministro, ainda antes de chegar a Primeiro-Ministro, em 2010, já tinha lançado algumas dicas, digamos, em 2008. Claro que é muito difícil de se concretizar pela instabilidade política habitual no nosso país. Há uma maioria, mas antes de passarmos às questões internas, saber como correu essa viagem, enfim, que eu chamei pré-roadshow, a Argélia, também, enfim, a zona do Golfo Pérsico e, a seguir, a Nova Iorque, se bem entendo. Relativamente a Nova Iorque ainda não aconteceu, expectativas, mas relativamente as duas viagens, a Argélia, um pouco fora daquilo que já era a nossa rota normal de passagem, era uma coisa muito nacionalista, não é? Por falar em nacionalistas de 40, 50 anos, era pouso habitual do nosso nacionalismo, mas depois de ser pouso habitual do nosso nacionalismo, nunca mais pensámos na Argélia como um parceiro. Porquê Argélia? Como disse bem, nós não pensamos mais na Argélia, porque a Argélia também, a partir do final dos anos 80,
atravessou uma grande crise, bom, que é, se eu posso assim dizer, a Argélia foi um dos primeiros pontos, eu ia dizer berço, mas do terrorismo islâmico começou sobretudo na Argélia. Não é? No regresso de alguns combatentes do Afeganistão, criaram o grupo islâmico armado na Argélia, o GIA, que, enfim, criou praticamente uma situação de guerra civil na Argélia. Daí que eu acredito que não houve espaço para desenvolvermos mais as relações bilaterais, mas nós achamos por bem que havia necessidade dessa reaproximação. A Argélia é um país que financeiramente tem uma grande capacidade. A Argélia tem também potencialidades no domínio da formação, tem muitas universidades. A Argélia tem, sobretudo, uma grande experiência no domínio da segurança. Sabe que no domínio da polícia científica, por exemplo, a Argélia é tida como o segundo maior centro de formação em termos de polícia científica, uma grande experiência da luta contra o terrorismo, etc. Daí que é um parceiro importante, é um parceiro africano, é um parceiro antigo, companheiro que nos ajudou durante a luta de libertação. Nós achamos por bem de reaproximarmos com a Argélia nessa perspectiva, mas também na perspectiva do step-in. Sabe que existem em África alguns países que têm empresas nacionais muito fortes. Toda a gente conhece a Sonangol, a Sonatrach argelina. São empresas públicas, mas que têm também investido além fronteiras, têm uma gestão, enfim, com estándares internacionais, não é? E nós também, na perspectiva do step-in, tivemos a falar para ver se o setor público argelino e alguns privados pudessem interessar-se por São Tomé e Príncipe. Daí que a viagem correu bem, mas, como vê, houve um grande período sem contactos. Nós teremos que, depois de Londres, continuamos a construir, digamos, o quadro novo de relações. Haverá uma comissão mista, haverá mais uma visita ministerial no mês de outubro a Alger e vamos continuar, e eu estou bastante otimista. Nos países do Golfo, nós conhecemos já, enfim, bastante bem, digamos, temos relações boas com os países do Golfo, nomeadamente com Abu Dhabi e com Dubai. Hoje, Dubai é um grande centro de negócios, não só empresas do Médio Oriente, mas empresas internacionais estão em Dubai. Temos realmente um grande apoio do Fundo Soberano de Dubai, que nos apoia também no contactos com outras estruturas. Aí, de facto, os contactos foram bons. Eu penso que em Londres teremos algumas empresas interessantes que venham dessa parte do mundo a olhar para São Tomé e Príncipe. Nova York, nós temos a cimeira ligada aos Objetivos do Milénio. Essa cimeira terá a presença de um grande número de líderes e para nós, do ponto de vista, digamos, logístico e de promoção, era importante estar nessa altura em Nova York para poder continuar a falar com os nossos parceiros, explicar melhor ao mais alto nível aquilo que nós pretendemos por step-in e qual é de facto o conceito desse step-in e o que é que estamos à espera. É verdade que tem havido contactos a nível das embaixadas, a nível das direções geográficas dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros dos países amigos, a nível de algumas ONGs, etc. Mas é sempre bom quando, do ponto de vista político, ao mais alto nível, se consegue falar. Daí que, para além de intervir nessa cimeira, vamos fazer muitos corredores, encontros bilaterais, para, de facto, continuar a sensibilização. Eu volto a dizer que é um trabalho indispensável.
Quer dizer, São Tomé e Príncipe não é muito conhecido. Não é muito conhecido. Nós temos que fazer esse esforço de promoção do país, esse esforço de sensibilização, esse esforço de comunicação e enfim, é o engajamento de todos, é o engajamento de todos. E eu espero que, digamos, depois dessa turnê, nós temos embaixadores também na nossa pequena rede diplomática, a quem nós também demos algumas missões específicas. As Nações Unidas também estão a fazer, o PNUD está a fazer missões de sensibilizações também, e eu creio que isso tudo, e eu espero sobretudo que isso tudo irá resultar numa participação razoável em Londres. Bem, agora vai regressar a São Tomé e Príncipe brevemente, depois desse périplo de promoção e de aprofundamento da visão do governo, mas, no entanto, agora vai, enfim, ter que confrontar-se com a realidade. E a realidade, do meu ponto de vista, aquela que é prioritária, tem muito que ver com o início do ano letivo, que, de facto, iniciou-se, sem grandes percalços, mas está anunciada, se bem me lembro, uma greve dos alunos do ensino superior. As razões são razões, enfim, reivindicativas, normais de estudantes universitários, e que têm que ver com as bolsas de estudo, as condições do espaço académico, sobretudo na Universidade de São Tomé e Príncipe, e esse tipo de reivindicações. O que é que o Governo tem para responder a essa greve, ou essa má disposição, ou enfim, a esse burburinho à volta do início do ano letivo, sobretudo a nível universitário? Bom, primeiro para dizer que, confrontado com a realidade, estou sempre. Quer dizer, mesmo fora do país, a realidade de São Tomé e Príncipe está sempre muito presente, e não só no meu espírito, mas diariamente com contactos telefónicos e e-mails e tudo. Mas, mais seriamente, a questão da abertura do ano letivo é sempre uma questão sensível. As bolsas de estudo, não tanto. Eu acho que aqui, no que diz respeito ao ISP, são bolsas pagas no quadro da responsabilidade social de algumas empresas petrolíferas, e aquilo que eu sei é que é uma questão de trâmite administrativo, que não é uma desculpa. Quer dizer que no nosso país as pessoas têm que assumir mais e melhor as suas responsabilidades. Porque aqui aparece como uma falha do governo, não é? Falha do Ministério da Educação, etc., quando os níveis de responsabilidade às vezes situam-se para ser partilhados. Exatamente. E então é preciso que isso pare, porque nós temos problemas suficientes para as pessoas não acrescentarem mais problemas devido à irresponsabilidade, à ineficácia, à preguiça, à falta de comunicação, etc., etc. Bom, agora, existem outros problemas ligados à ISP que nós estamos a tratar. A questão da biblioteca, existem soluções que passam pela biblioteca virtual, mas que tem que acontecer, não é? E eu diria que a questão da água, etc., não vou me pronunciar, porque parece-me que é um problema um pouco mais complicado, que tem a ver com a adoção de água naquele bairro onde se encontra o ISP. Bom, mas também há outras dificuldades que se prendem com o secundário. Sabe, nós somos um país que necessita de uma série de reformas, não é? E a nível da reforma do secundário, provavelmente o que tem acontecido também são jovens estudantes e pais que se encontram um pouco surpreendidos com a nova reafetação em função dos currículos, reafetação a nível dos liceus, dos colégios e, enfim, pessoas jovens que agora encontram-se a estudar em outras unidades escolares e não sei se o trabalho de comunicação prévia foi bem feito, não sei realmente o que se passa, mas, volto a dizer,
Se o país não tivesse problema, seria uma maravilha. O país tem problemas, nós estamos aí como governo para resolver os problemas, não é? E nós não temos nenhum problema nessa assunção de responsabilidade. Bom, o que é preciso é que a cada nível de responsabilidade as pessoas façam o seu trabalho e depois, quando estamos perante uma situação, que sobretudo haja diálogo, não é? Haja comunicação e haja o empenho todos em volta da mesa, sentamos para ver qual é a melhor saída para a dificuldade que nós encontramos. E eu quero dizer que, na maioria das situações, o que acontece é a falta de comunicação e de predisposição das pessoas a discutir das questões. Nós, muitas vezes, o que é que eu encontro? Encontro pessoas que têm uma repulsão em lidar com os problemas. Quer dizer, se você é responsável, se você é diretor, se você é ministro, você não pode ter repulsão em lidar com os problemas. Quer dizer, não pode estar só quando as coisas estão bem. Você é necessário quando as coisas estão mal para poder consertá-las. Daí que eu quero dizer que o governo irá, para cada situação, procurar, da melhor maneira, com os seus interlocutores, encontrar as soluções que mais se adequam. Agora, não vamos fazer milagres e não vamos fugir àquilo que é a nossa realidade. O país tem problemas que vão demorar algum tempo a ser resolvidos. É preciso que as pessoas também tomem consciência disso. Há pequenas questões, sim senhor, que são ultrapassáveis, mas há outras que é preciso estabelecermos um calendário e vai levar o seu tempo a ser resolvido. A maior das nossas preocupações é a educação. O Ministro da Educação, há tempos, expôs qual é a situação da educação. O maior problema que nós temos é a qualidade da educação. O maior problema que nós temos hoje são as pessoas que cada vez menos falam o português, cada vez menos percebem da matemática. Bom, nós temos problemas sérios na educação. Daí que, e temos problemas de infraestruturas. Eu quero dizer que, e toda a gente sabe, não é um liceu, não são 2 liceus, não são 3 liceus que vão conseguir absorver o número de estudantes que nós temos hoje no secundário. Será que nós temos, e falando do aumento das salas de aulas, temos que falar necessariamente do aumento dos professores? Bom, nós temos uma administração pública com mais de 7.000 pessoas. Mas, se nós temos que dar resposta às necessidades dos alunos no primário e no secundário, provavelmente vamos precisar de mais 1.000 professores. Bom, e salas de aulas. Bom, não é em 2 anos, não é em 3 anos que vamos resolver o problema. Nós temos a necessidade também de aumentar o nível de qualificação dos professores e N outras situações. Sr. Primeiro-Ministro, deixa-me interromper para dizer o seguinte. Relativamente à educação, não sei se tem essa percepção, mas a verdade é que existe a percepção, enfim, de falar com outros são-tomenses, de estar no país e de tentar perceber o que é que se pensa, enfim, do que este governo, que o seu governo tem feito relativamente a essa área. Digamos que a opinião é até bastante positiva, porque se entende aquilo que o Ministro está a dizer. Ele promove encontros, ele vai ter com os problemas, ele não foge dos problemas, ele comunica aquilo que o seu Ministério pretende fazer, ele está disposto a correr alguns riscos, enfim, ainda agora falou e parece que está planeado para implementação um plano de avaliação dos professores, ou seja, tem um Ministro que não está, que não tem repulsa, como disse há pouco, dos problemas. Por aí, não sei se seria ou será a maior das suas preocupações, ter outras áreas com mais problemas. Para si, do seu ponto de vista, na gestão diária, enfim, dos ministérios e dos assuntos, quais são as áreas mais críticas da ação do seu governo, em termos de execução, para sermos mais concretos? Não, sabe, eu continuo a dizer que a grande preocupação não é da falta de capacidade, mas, sobretudo, da necessidade de aumentar o apoio
é o setor da educação. Não só o apoio a infraestruturas, não só o apoio aos professores, o apoio ao próprio quadro do Ministério. Sim, não é? humanos, sim. Bom, nós não temos inspetores no Ministério da Educação. Bom, com um país como o nosso, nós temos pelo menos que ter 10 vezes mais inspetores na educação que nós temos hoje, para falar-se de qualidade. Daí que, sabe, eu quero dizer, não é só o ministro, mas nós temos a concertação social. Eu quero dizer que os próprios sindicatos têm tido uma atitude também construtiva. Quer dizer, eu tenho... É um facto, eu também tenho que realçar isso. Também tenho que realçar os sindicatos, o ministro e o ministério, não é? Alguns professores também têm consciência que nós temos que mudar as coisas e temos estado a trabalhar. Agora, o que eu acho que é necessário fazer são duas coisas. Aumentar a comunicação. Temos que falar mais e temos que falar mais com os jovens. Temos que falar também com eles, que eles têm associações, etc. Temos que aumentar o fluxo de comunicação com eles. A coisa não pode ficar só entre os professores, os sindicatos e o Ministério. Temos que ir também envolver os jovens nesse diálogo, para eles perceberem que estamos a fazer tudo para eles, mas também para eles perceberem que eles têm que fazer também algum esforço. E, indo até mais longe, sobretudo para o ensino básico, temos que envolver os pais. Os pais também têm uma cota parte de responsabilidade na educação dos filhos. Bom, eu até ia sugerir outra coisa, vou interromper mais uma vez. Também deviam envolver a diáspora, porque este ano, eu vou dar essa informação que deve ter, não é nada que seja segredo para ninguém, mas só este ano, segundo consta, e essa informação vem de entidades portuguesas, quase 40 professores são-tomenses reformam-se, com experiência, enfim, da educação em Portugal, que é, obviamente, enfim, que mais influi no nosso sistema educativo. São 40 professores e nós temos faltas de inspetores. É gente com muita experiência a educação, pedagogos, e provavelmente os 40 não estarão disponíveis, mas alguém há de estar. Também a diáspora pode acrescentar valor. Eu vou mesmo mais longe. No Step-In, no dia 15, essa questão será abordada. A questão de nós podermos aproveitar professores, principalmente santomenses, que estão na diáspora, técnicos de saúde, etc., para poder regressar ao país, com o apoio, enfim, do país emissor, digamos assim, vão ser abordados. Só na inspeção, nós precisamos de cerca de 90 inspetores. Devemos ter 10 ou 11. Bom, então, como vê, esses problemas estão a ser encarados seriamente, continua a ser um problema, um setor de grande preocupação para nós. Os outros setores, em termos de execução, continua a ser o setor da justiça, que nós gostaríamos que isso andasse mais depressa. Mas aí também eu acho que o diálogo pelo menos existe, não é? Existe uma boa compreensão entre o Poder Judicial e o Executivo, não é? No sentido de irmos para reformas. O que precisamos é de acelerar um pouco mais. Daí que, se me disser, em termos de execução, globalmente, os setores estão a trabalhar. Como sabe, nós tivemos uma jornada de reflexão, enfim, que teve o Estado-Maior das Forças Armadas. Há uma série de medidas que estão a ser implementadas. Eu acho que também aí vamos conhecer melhorias significativas. Começamos a formar novos polícias, não é? É verdade que, honestamente, em 10 meses se fez alguma coisa, sobretudo que o orçamento só aconteceu praticamente na metade do ano. Daí que nós não fizemos também aquilo que nós dissemos. Dissemos que o ano 2016 seria quase um ano, 2015 seria quase um ano morto, não é? Não vai ser o caso, mas não será, digamos, este ano em que nós sairemos com aquela satisfação, não é? De ter, enfim, conseguido a primeira fase do nosso objetivo. Eu sempre disse 2 anos para o país descolar, não é? E eu estou convencido que em 2 anos o país vai, de facto, descolar. As preocupações são, sobretudo, preocupações de se manter a coesão social. Porque um dos nossos grandes trunfos, o grande trunfo de São Tomé e Príncipe, é a democracia,
mas é a estabilidade e a segurança. Bom, nós precisamos, de facto, de manter a coesão social para que o país esteja em paz. Daí que a educação é importante, não é? A condição dos trabalhadores é importante, a criação de emprego é importante, isso é nossa grande luta. Eu espero que até o fim do ano alguma coisa vai acontecer. E, enfim, eu não quero antecipar, mas eu creio que, mesmo nesse aspecto de conquistas sociais, com os sindicatos, etc., estamos a trabalhar para que antes do fim do ano haja, de facto, algumas conquistas sociais anunciadas e o ano 2015 vai acabar, enfim, deixaremos as pessoas apreciar, mas eu creio que não será um mau ano de todo para São Tomé e Príncipe. Primeiro-Ministro Patrício Trovoada, só tenho que lhe agradecer uma vez mais e quem nos vê também tem que lhe agradecer a disponibilidade, na expectativa de, depois do step-in, de podermos voltar a falar já com mais informação específica e concreta sobre aquilo que se passou no evento e que tenha sorte, que tudo corra bem, porque é isso que qualquer São Tomense espera. Obrigado. Eu quero dizer que todos os santomenses, quer da diáspora, quer aqueles que se encontram em São Tomé e Príncipe, o governo não tem a pretensão de saber tudo e de fazer tudo bem, mas esse governo é um governo que está completamente entregue à transformação para melhor do nosso país. Não é uma tarefa fácil. Nós iremos sempre de uma maneira transparente, bastante honesta, comunicar a quem nos elegeu, a quem nos entregou o poder para governar, aquilo que nós estamos a fazer. Eu quero que as pessoas percebam simplesmente que existe uma estratégia, existe alguma tática que nós temos que ter, sobretudo quando nos movemos num mundo concorrencial, em que existem vários interesses. Sabe que hoje em dia, nesse último trimestre de 2015, haverá 3 ou 4 conferências internacionais sobre investimento em África. Bom, para além... Em Londres, 2. Em Londres, 2, etc. Então, não é fácil, é delicado. Para um pequeno país como o nosso, sem recursos, é ousado, não é? Mas se nós não fazemos isso, temos a certeza que nada irá acontecer. Então, precisamos do apoio de todos os santomenses, precisamos que os santomenses estejam unidos, precisamos que os santomenses tenham também um pouco de paciência. Como eu disse, hoje nós estamos no mundo aberto, o site é um site público, as pessoas podem ver. Eu agradeço todos aqueles santomenses que logo na primeira hora, quando o site ainda estava em construção, fizeram críticas, alertaram-nos sobre erros, insuficiências, etc, etc. Eu agradeço a todos e eles saberão reconhecer quem eles são. Mas eu volto a dizer, tenham confiança, nós não somos tão maus assim, porque senão não teríamos o apoio do PNUD, do Banco Mundial, da McKinsey, etc., que dão a cara durante esse evento, mas também nós não sabemos tudo. Vamos lá, porque é preciso nós termos o espírito de desafio, é preciso nós termos ambição, é preciso nós sonharmos para poder fazer algo de diferente no nosso país. E eu estou convencido que, qualquer que sejam os resultados, nós teremos, no dia 16, dado um salto positivo no sentido de elevarmos ainda mais as possibilidades do nosso país vir a ser um país melhor e, sobretudo, uma economia mais sustentável. Obrigado. Já sabem, mais uma entrevista na STP TV. Eu sou a Billy Neto. Continuem a ver-nos aos sábados.